Você que está assistindo esse vídeo agora pode estar sentindo um aperto no coração, uma angústia que não consegue explicar, uma sensação de que algo muito importante está por vir. E talvez você tenha razão. Janeiro de 2026 está se aproximando rapidamente, e existe uma profecia antiga que Padre Pio de Pietrelcina conhecia muito bem, uma revelação que ele guardou com o maior cuidado e que poucos sabem sobre ela. O que eu vou te contar hoje pode mudar completamente a sua vida e a forma como você se prepara espiritualmente para os próximos meses. Essa profecia fala sobre um tempo decisivo que começaria exatamente em janeiro de 2026. Um período em que as almas seriam testadas de uma maneira como nunca foram antes na história da humanidade. E se você está sentindo essa inquietação no seu coração, se você tem a sensação de que precisa se aproximar mais de Deus, se você sente que o tempo está passando muito rápido, isso não é coincidência. Padre Pio sabia que chegaria esse momento e ele deixou orientações muito específicas sobre como devemos nos preparar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode ser a diferença entre você passar por esse tempo decisivo com paz no coração ou viver em desespero total. Padre Pio não falava essas coisas para assustar ninguém, mas para preparar as almas que ele tanto amava. E você, que está me ouvindo agora, precisa saber dessas verdades. Era uma manhã fria de inverno em 1967, apenas alguns meses antes de Padre Pio partir para a eternidade. Uma freira muito devota, irmã Josepina, estava cuidando dos ferimentos das mãos do santo, quando ele de repente parou de falar no meio de uma conversa comum sobre o convento. Seus olhos se fixaram em um ponto distante, como se ele estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. A irmã conta que os estigmas de Padre Pio começaram a sangrar mais intensamente, como sempre acontecia quando ele recebia visões muito importantes. O santo ficou em silêncio por vários minutos, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Quando finalmente voltou a falar, suas palavras foram gravadas para sempre no coração daquela religiosa. Padre Pio disse que havia visto um período muito específico no futuro, um tempo que começaria no primeiro mês do ano de 2026, quando a humanidade enfrentaria o que ele chamou de a grande separação. Não seria o fim do mundo, ele explicou, mas seria o momento em que cada alma teria que escolher definitivamente de que lado ficaria. Escreva "Eu me preparo" nos comentários se você quer que Deus te ajude a se preparar para esse tempo. A irmã Josepina perguntou o que significava essa grande separação, e Padre Pio explicou que seria um período de 3 anos e meio, começando exatamente em janeiro de 2026, quando as pessoas não conseguiriam mais fingir sua fé ou viver uma vida dupla. Seria um tempo em que a verdadeira natureza de cada coração seria revelada, onde aqueles que realmente amam a Deus seriam separados daqueles que apenas fingem amar. O santo disse que seria como um peneiramento divino, onde o trigo seria separado do joio de uma forma definitiva. Mas o que mais assustou a irmã foi quando Padre Pio contou que nesse período muitas pessoas que se consideravam devotas descobririam que na verdade não conheciam Deus de verdade. Muitos que frequentavam a igreja regularmente, que rezavam todos os dias, que até faziam obras de caridade, perceberam que tudo isso era apenas exterior. Quando chegasse o momento da prova real, eles não teriam a força interior necessária para permanecer fiéis. O santo explicou que isso aconteceria porque durante décadas as pessoas foram se acostumando com uma fé superficial, uma religiosidade que não transformava realmente o coração. Padre Pio disse que viria um tempo quando essa fé superficial não seria mais suficiente, quando cada alma precisaria ter uma relação íntima e verdadeira com Jesus Cristo para conseguir resistir às provações que viriam. E essas provações, segundo a visão que Padre Pio teve, não seriam necessariamente guerras ou catástrofes naturais. Seriam provações do coração, situações onde as pessoas teriam que escolher entre agradar ao mundo ou permanecer fiéis aos mandamentos de Deus. Seriam momentos onde a pressão social, familiar e até religiosa empurraria as pessoas para longe da verdade, e apenas aqueles com raízes profundas na fé conseguiriam resistir. Comenta: Jesus, eu confio, se você quer fortalecer sua fé. A irmã Josepina ficou muito preocupada,
e perguntou se havia algo que as pessoas poderiam fazer para se preparar. Foi então que Padre Pio deu as orientações mais importantes da sua vida, instruções que ele pediu para serem guardadas até que chegasse o momento certo de serem reveladas. O santo disse que essas orientações só deveriam ser compartilhadas quando estivéssemos próximos do tempo da grande separação. Primeira orientação de Padre Pio. A partir de agora, cada pessoa deve fazer uma oração muito específica todos os dias, pedindo a Deus para revelar as áreas da sua vida onde a fé ainda é superficial. Padre Pio disse que muitas pessoas vivem anos pensando que têm uma fé sólida, mas na verdade têm apenas hábitos religiosos. A diferença entre fé verdadeira e hábito religioso seria revelada durante o tempo da grande separação. O santo explicou que durante esse período de 3 anos e meio, Deus permitiria que situações muito específicas acontecessem na vida de cada pessoa para mostrar onde estava a verdadeira força da sua fé. Algumas pessoas descobririam que conseguiam perdoar quando era fácil, mas não conseguiam quando era difícil. Outras perceberiam que sabiam falar sobre amor ao próximo, mas não conseguiam praticá-lo quando isso custava alguma coisa. Segunda orientação. Padre Pio disse que durante esse tempo seria fundamental que cada pessoa tivesse pelo menos 3 amigos verdadeiramente santos, pessoas que colocassem Deus acima de tudo na vida deles. O santo explicou que durante a grande separação, muitas amizades seriam rompidas, muitas famílias seriam divididas, e até dentro das igrejas haveria divisões. Por isso, seria essencial ter ao lado pessoas que escolhessem Deus independentemente das consequências. Terceira orientação, e talvez a mais importante. Padre Pio disse que cada pessoa deveria fazer uma confissão muito profunda e completa antes de janeiro de 2026. Uma confissão onde contasse para o padre não apenas os pecados óbvios, mas também as motivações escondidas do coração. O santo explicou que durante a grande separação, qualquer hipocrisia ou falsidade escondida no coração seria exposta, e isso poderia causar muito sofrimento para quem não estivesse preparado. Se você está sentindo seu coração acelerar, escreva "Padre Pio me ajude" nos comentários. A irmã perguntou por que esse período começaria especificamente em janeiro de 2026, e Padre Pio explicou que havia uma conexão com uma profecia muito antiga, uma profecia que poucos conheciam, mas que estava escrita nos textos mais secretos da Igreja. Segundo essa profecia, depois de 2000 anos do nascimento de Cristo, haveria um período de 25 anos de preparação da humanidade, seguido por um tempo de separação que duraria 3 anos e meio. Fazendo as contas, os 2000 anos terminaram no ano 2000. Os 25 anos de preparação terminariam em 2025, e o período de 3 anos e meio começaria exatamente em janeiro de 2026. Padre Pio disse que essa profecia era conhecida por alguns santos ao longo da história, mas que havia sido mantida em segredo para não causar pânico entre os fiéis. O santo explicou que durante esses 25 anos de preparação, de 2000 a 2025, Deus deu muitas oportunidades para as pessoas se converterem verdadeiramente. Foram anos de muitas graças especiais, de muitos milagres, de muitas revelações. Mas a partir de janeiro de 2026, essas graças especiais diminuiriam, e cada pessoa teria que viver da fé que já construiu. Padre Pio contou à irmã Josepina que durante sua vida inteira ele viu em visões como seria esse período. Ele viu famílias sendo separadas não por morte ou doença, mas por escolhas espirituais diferentes. Viu igrejas se dividindo porque alguns escolheriam seguir as modas do mundo em vez de seguir Cristo. Viu pessoas que pareciam muito santas revelando que na verdade serviam apenas a si mesmas. Mas o santo também viu coisas maravilhosas. Ele viu pessoas simples, que ninguém considerava especiais, revelando uma fé tão profunda e verdadeira que se tornariam luz em meio à escuridão. Viu jovens que todos pensavam estar perdidos, se tornando grandes santos. Viu conversões extraordinárias acontecendo exatamente durante o período mais difícil. Escreva "Eu escolho Deus" nos comentários se você quer fazer parte dos que permanecem fiéis. Padre Pio disse à irmã que o sinal de que esse período estava chegando seria uma inquietação muito grande no coração das pessoas verdadeiramente devotas.
Elas começariam a sentir uma urgência de se aproximar mais de Deus, uma necessidade de rezar mais, de se confessar com mais frequência, de viver de forma mais santa. Essa inquietação não seria medo, mas seria o Espírito Santo preparando as almas fiéis para o que estava por vir. Outro sinal seria que muitas pessoas começariam a ter sonhos ou visões relacionadas à necessidade de se preparar espiritualmente. Não seriam visões espetaculares, mas sonhos simples, onde elas se veriam rezando com mais fervor, ou onde alguém que já morreu viria pedir para elas se prepararem melhor. Padre Pio explicou que esses sonhos seriam uma misericórdia de Deus para alertar as almas sobre a proximidade do tempo decisivo. Um terceiro sinal seria que as pessoas começariam a sentir uma atração muito forte por retiros espirituais, por momentos de silêncio e oração, por leituras que falassem sobre a vida dos santos. Mesmo aquelas que nunca tiveram muito interesse nessas coisas, começariam a sentir uma sede espiritual que não conseguiriam explicar. A irmã Josepina perguntou se havia alguma devoção específica que ajudaria durante esse período, e Padre Pio respondeu que sim. Ele disse que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus seria fundamental, porque durante a grande separação, as pessoas precisariam de muito amor de Deus para não endurecer o coração. Também disse que a devoção a Nossa Senhora seria essencial, especialmente o terço, porque Maria ajudaria cada alma a discernir entre as vozes que vêm de Deus e as vozes que vêm do mundo. Mas, acima de tudo, Padre Pio enfatizou que a adoração ao Santíssimo Sacramento seria a arma mais poderosa durante esse tempo. O santo disse que durante a grande separação, muitas pessoas perderiam a paz, ficariam ansiosas, com medo, confusas. Mas aquelas que passassem pelo menos 1 hora por semana em adoração ao Santíssimo encontrariam uma paz que o mundo não pode dar e uma clareza para tomar as decisões certas. Se você quer ter essa paz, comenta: Santíssimo Sacramento agora. O santo também revelou algo muito específico sobre o que aconteceria com as crianças durante esse período. Padre Pio disse que as crianças que fossem educadas na fé verdadeira, desde pequenas, teriam uma proteção especial durante a grande separação. Elas conseguiriam discernir entre o bem e o mal de uma forma que até surpreenderia os adultos. Por isso, ele orientou que os pais aproveitassem o tempo que restava antes de janeiro de 2026 para ensinar aos filhos não apenas as orações, mas principalmente como ter um relacionamento pessoal com Jesus. Padre Pio explicou que durante esse período, muitas crianças fariam perguntas muito profundas sobre Deus, sobre a vida, sobre a morte. Os pais não deveriam se assustar com isso, mas deveriam ver como uma oportunidade de fortalecer a fé dos pequenos. O santo disse que as crianças que passassem por esse período com a fé bem formada se tornariam os grandes santos da próxima geração. Sobre os jovens, Padre Pio teve uma visão muito particular. Ele viu que muitos jovens que na época pareciam estar longe de Deus, na verdade eram almas escolhidas para missões especiais durante a grande separação. O santo disse que não deveríamos nos desesperar pelos jovens que pareciam perdidos, porque muitos deles passariam por conversões extraordinárias exatamente durante esse período de 3 anos e meio. A irmã perguntou sobre as pessoas idosas, e Padre Pio sorriu pela primeira vez durante toda a conversa. Ele disse que muitas pessoas idosas, especialmente aquelas que sofreram muito na vida, mas mantiveram a fé, se tornariam como faróis de luz durante a grande separação. Elas teriam uma sabedoria e uma força espiritual que ajudariam muitas outras pessoas a não perder a esperança. O santo contou que viu em visão muitos idosos que pareciam frágeis fisicamente, se tornando gigantes espirituais durante esse período. Eles seriam procurados por pessoas de todas as idades para receber conselhos, orações e bênçãos. Padre Pio disse que isso aconteceria porque o sofrimento aceito com amor durante toda uma vida se transformaria em uma fonte poderosa de graças para outros. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém para que elas também se preparem. Mas a revelação mais impactante que Padre Pio fez à irmã Josepina foi sobre o que aconteceria especificamente no dia 1º de janeiro de 2026. O santo disse que nesse dia haveria um fenômeno espiritual que poucas pessoas perceberiam, mas que mudaria completamente a atmosfera espiritual do mundo. Padre Pio explicou que seria como se uma cortina invisível fosse levantada,
E a partir desse momento, cada pessoa começaria a ver com mais clareza a realidade espiritual ao seu redor. Aqueles que estivessem em estado de graça perceberiam mais facilmente a presença de Deus e dos anjos. Mas aqueles que estivessem em estado de pecado começariam a sentir uma inquietação e um vazio que não conseguiriam preencher com as coisas do mundo. O santo disse que isso não seria uma punição, mas seria uma misericórdia de Deus. Seria a última oportunidade que muitas almas teriam de enxergar a realidade e escolher se converter de verdade. Durante os 3 anos e meio seguintes, essa clareza espiritual só aumentaria, até que no final do período cada pessoa estaria exatamente onde escolheu estar. Padre Pio contou que durante esse tempo muitas pessoas procurariam padres para se confessar. Muitas voltariam à igreja depois de anos afastadas. Muitas buscariam retiros e grupos de oração. Mas também haveria muitas que escolheriam se afastar ainda mais de Deus, incomodadas com essa nova clareza espiritual que as fazia ver seus pecados e suas falsidades. A irmã perguntou se esse período seria muito sofrido, e Padre Pio respondeu que dependeria de cada pessoa. Para aqueles que escolhessem Deus sinceramente, seria um período de grande crescimento espiritual, de muita paz interior, de muitas graças especiais. Eles sofreriam vendo outras pessoas se afastando de Deus, mas teriam uma alegria e uma esperança que nada no mundo poderia tirar. Já para aqueles que escolhessem o mundo em vez de Deus, seria realmente um período muito difícil. Eles sentiriam um vazio crescente, uma insatisfação constante, uma angústia que nenhum prazer ou conquista material conseguiria curar. Seria o resultado natural de uma alma que se afasta da sua verdadeira fonte de vida. Escreva: Eu escolho a paz de Deus. Se você quer viver esse período com alegria. Padre Pio também revelou algo muito importante sobre as famílias durante esse período. Ele disse que muitas famílias passariam por divisões dolorosas, não por questões materiais, mas por escolhas espirituais diferentes. Pais veriam filhos se afastando de Deus. Filhos veriam pais endurecendo o coração. Irmãos tomariam caminhos opostos na vida espiritual. Mas o santo também disse que essas divisões, por mais dolorosas que fossem, seriam necessárias. Ele explicou que durante muitos anos as pessoas conseguiram manter uma aparência de unidade familiar, mesmo tendo valores completamente diferentes. Mas durante a grande separação, essa falsa unidade não seria mais possível. Cada pessoa teria que mostrar claramente onde estava o seu coração. O santo orientou que aqueles que escolhessem permanecer fiéis a Deus não deveriam se desesperar pelas divisões familiares, mas deveriam rezar muito pelos familiares que escolhessem outros caminhos. Padre Pio disse que muitas conversões extraordinárias aconteceriam exatamente através das orações e do bom exemplo daqueles que permanecessem firmes na fé. Sobre o trabalho e a vida profissional, Padre Pio teve visões muito específicas. Ele viu que muitas pessoas enfrentariam pressões no trabalho para fazer coisas que iam contra sua consciência cristã. Algumas perderiam empregos por se recusar a participar de situações que contradiziam sua fé. Outras seriam ridicularizadas ou isoladas pelos colegas por manterem suas convicções. Mas o santo também viu que aqueles que permanecessem fiéis aos seus princípios cristãos, mesmo custando sacrifícios materiais, receberiam bênçãos especiais de Deus. Eles encontrariam outros trabalhos, ou descobririam talentos que não sabiam que tinham, ou receberiam ajuda de pessoas inesperadas. Padre Pio disse que Deus nunca abandona quem o coloca em primeiro lugar. O santo fez uma revelação muito específica sobre o dinheiro durante esse período. Ele disse que muitas pessoas descobririam que o dinheiro que tinham acumulado não lhes traria a segurança que esperavam. Haveria uma instabilidade econômica que faria muita gente perceber que a verdadeira segurança só vem de Deus. Comenta: minha segurança é Deus, se você quer colocar sua confiança no lugar certo. Mas Padre Pio também disse que aqueles que vivessem com simplicidade e generosidade teriam uma proteção especial durante esse período. Eles não passariam necessidades graves e sempre encontrariam o que precisassem para viver dignamente. O santo explicou que isso aconteceria porque quem confia em Deus com o dinheiro está mostrando que entende qual é a verdadeira fonte de todas as bênçãos. Sobre a igreja durante esse período, Padre Pio fez revelações que deixaram a irmã Josepina muito pensativa.
O santo disse que dentro da própria igreja haveria uma grande separação entre aqueles que realmente seguem Cristo e aqueles que seguem apenas tradições humanas ou interesses pessoais. Padre Pio explicou que muitos padres e religiosos passariam por uma crise profunda durante esse período. Alguns descobririam que escolheram a vida religiosa por motivos errados e abandonariam tudo. Outros, que pareciam fracos ou imperfeitos, revelariam uma santidade extraordinária quando chegasse a hora da prova. O santo disse que os fiéis não deveriam se escandalizar se vissem pessoas importantes da igreja tomando decisões que pareciam contraditórias com a fé. Isso faria parte da grande separação. O importante seria cada pessoa manter seus olhos fixos em Jesus Cristo, não nos homens, por mais importantes que fossem na hierarquia da igreja. Padre Pio também revelou que durante esse período surgiriam muitos falsos profetas e falsas revelações. Pessoas que diriam ter visões de Nossa Senhora ou de Jesus, mas que na verdade estariam sendo enganadas ou até mesmo mentindo conscientemente. O santo orientou que para discernir entre o verdadeiro e o falso, bastaria observar se a mensagem levava as pessoas a se aproximarem mais da oração, da confissão, dos sacramentos e da caridade verdadeira. Se a suposta revelação levasse as pessoas para longe dessas coisas básicas da vida cristã, ou se criasse divisão e confusão em vez de paz e união, seria sinal de que não vinha de Deus. Padre Pio disse que durante a grande separação, o demônio tentaria imitar até mesmo as coisas mais sagradas para enganar, se possível, até os escolhidos. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se você quer ter discernimento. A irmã perguntou sobre os milagres durante esse período, e Padre Pio disse que haveria 2 tipos de milagres. Os verdadeiros milagres de Deus aumentariam muito, especialmente milagres de conversão do coração, de cura interior, de reconciliação entre pessoas que pareciam irreconciliáveis. Esses milagres seriam mais abundantes do que em qualquer outro período da história. Mas também haveria muitos falsos milagres, produzidos pelo demônio para enganar as pessoas. Esses milagres seriam mais espetaculares, mais chamando atenção, mas não produziriam frutos duradouros de santidade na vida das pessoas. Padre Pio orientou que para distinguir entre os dois, bastaria observar se o suposto milagre levava as pessoas a viver de forma mais santa, ou apenas a buscar mais sensações extraordinárias. O santo fez uma revelação muito específica sobre Nossa Senhora durante esse período. Ele disse que Maria apareceria para muitas pessoas simples, especialmente crianças e pessoas idosas, mas essas aparições seriam mais íntimas, menos espetaculares do que as aparições famosas do passado. Nossa Senhora estaria preparando discretamente suas almas mais fiéis para ajudar durante a grande separação. Padre Pio também disse que o rosário se tornaria uma arma poderosíssima durante esse período. Aqueles que rezassem o terço todos os dias teriam uma proteção especial contra as confusões e tentações do tempo. O santo explicou que cada Ave Maria seria como uma luz que iluminaria o caminho certo a seguir quando tudo parecesse confuso ao redor. Sobre os santos e anjos, Padre Pio revelou que eles estariam mais presentes e atuantes durante a grande separação do que em qualquer outro período da história. Cada pessoa fiel teria a ajuda constante do seu anjo da guarda e de santos especiais que Deus designaria para acompanhar cada alma durante esse tempo decisivo. O santo disse que muitas pessoas começariam a perceber a presença dos anjos de forma mais clara, não necessariamente vendo-os com os olhos físicos, mas sentindo sua proteção e orientação de maneira inequívoca. Algumas pessoas relatariam ter sido salvas de acidentes ou perigos por intervenções que não conseguiriam explicar naturalmente. Manda uma mensagem de agradecimento para seu anjo da guarda escrevendo: "Obrigado, meu anjo", nos comentários. Padre Pio fez uma revelação muito tocante sobre as pessoas que morreriam durante esse período de 3 anos e meio. Ele disse que aqueles que morressem em estado de graça durante a grande separação teriam uma passagem especialmente suave para a eternidade, porque já teriam feito sua escolha definitiva por Deus enquanto estavam na terra. O santo também disse que muitas almas do purgatório receberiam graças especiais durante esse período, sendo liberadas mais rapidamente através das orações dos vivos. Padre Pio orientou que as pessoas aumentassem suas orações pelos mortos durante a grande separação,
porque seria um tempo de muita misericórdia para as almas que precisam de sufrágio. Sobre as crianças que morressem durante esse período, Padre Pio teve uma visão belíssima. Ele viu essas crianças indo diretamente para o céu, onde se tornariam intercessores especiais para seus pais e familiares que ficaram na terra enfrentando a grande separação. A irmã perguntou quando terminaria esse período de 3 anos e meio, e Padre Pio disse que terminaria no meio do ano de 2029. A partir desse momento, começaria uma nova era para a humanidade, uma era de paz e de clareza espiritual como nunca houve antes. Aqueles que tivessem permanecido fiéis durante a grande separação se tornariam os construtores dessa nova era. O santo explicou que após a grande separação, as pessoas que tivessem escolhido Deus viveriam em comunidades onde a fé seria vivida de forma muito mais autêntica e profunda do que antes. Não seria necessário fingir ou esconder a fé, porque todos ao redor teriam feito a mesma escolha por Deus. Padre Pio disse que nessa nova era, os milagres seriam comuns, não porque fossem espetaculares, mas porque as pessoas viveriam de tal forma unidos a Deus que sua própria vida seria um milagre constante. Haveria uma paz, uma alegria, uma caridade entre as pessoas como nunca se viu na história. Escreva: "Eu quero fazer parte" nos comentários se você deseja viver nessa nova era. O santo também revelou que durante a grande separação, muitas vocações religiosas extraordinárias surgiriam. Jovens que ninguém imaginava que tinham chamado para a vida religiosa descobririam sua vocação exatamente durante esse período difícil. Eles se tornariam os grandes santos e as grandes santas que guiariam a igreja na nova era. Padre Pio contou à irmã que viu em visão mosteiros e conventos sendo fundados por essas novas vocações, lugares onde a oração e a vida comunitária seriam vividas com um fervor que lembraria os primeiros tempos do cristianismo. Esses lugares se tornariam centros de irradiação de santidade para o mundo inteiro. Sobre os casamentos durante esse período, Padre Pio fez revelações muito esperançosas. Ele disse que muitos casamentos que pareciam estar acabando se renovariam completamente durante a grande separação, quando os cônjuges descobrissem que sua união estava fundamentada no amor de Deus. Mas o santo também disse que muitos casamentos que pareciam estáveis se desfazeriam quando ficasse claro que eram unidos apenas por conveniência ou aparência, não por verdadeiro amor cristão. Essas separações, por mais dolorosas que fossem, seriam necessárias para que cada pessoa pudesse seguir o caminho que Deus tinha preparado para ela. Padre Pio orientou que os casais que quisessem permanecer unidos durante a grande separação deveriam começar desde já a rezar juntos todos os dias, a participar da missa juntos pelo menos uma vez por semana além do domingo, e a praticar obras de caridade como família. Esses 3 pilares dariam a força necessária para enfrentar as tempestades que viriam. A irmã perguntou se haveria algum sinal específico de que o período de 3 anos e meio estava terminando, e Padre Pio disse que sim. O sinal seria uma paz muito grande que desceria sobre aqueles que tivessem permanecido fiéis. Seria uma paz diferente de tudo que eles já tivessem experimentado antes. Uma paz que viria acompanhada de uma clareza total sobre qual era a vontade de Deus para suas vidas. O santo disse que essa paz viria de repente, como uma brisa suave em meio a uma tempestade. As pessoas perceberiam que algo fundamental tinha mudado, que a atmosfera espiritual do mundo era completamente diferente. A partir desse momento, viver a fé cristã não seria mais uma luta constante contra a corrente, mas seria natural e alegre. Comenta: "Vem, Senhor Jesus, se você está ansiando por essa nova era de paz." Padre Pio fez uma última revelação muito importante à irmã Josepina. Ele disse que aqueles que se preparassem adequadamente para a grande separação, vivendo desde já uma vida de oração intensa, de sacramentos frequentes e de caridade verdadeira, não apenas passariam por esse período com paz, mas se tornariam instrumentos de Deus para ajudar outras pessoas. O santo explicou que durante os 3 anos e meio da grande separação, muitas pessoas ficariam desesperadas, confusas, sem saber que caminho tomar. Aqueles que estivessem bem preparados espiritualmente se tornariam como faróis na escuridão, guiando outras almas para o porto seguro da fé verdadeira.
Padre Pio disse que essa seria a missão mais importante da vida dessas pessoas. Não seria necessário fazer grandes pregações ou realizar obras espetaculares. Bastaria viver com tanta paz e alegria em meio às tribulações que outras pessoas perguntariam qual era o segredo dessa serenidade. O santo orientou que, quando chegasse esse momento, as pessoas não deveriam ter medo de falar sobre sua fé, de contar como a oração as sustentava, de explicar como os sacramentos eram fonte de força. Durante a grande separação, muitas almas estariam com o coração aberto para ouvir sobre Deus de uma forma como nunca estiveram antes. Padre Pio terminou sua revelação dizendo à irmã que ela não deveria ficar triste ou preocupada com tudo que havia escutado. Pelo contrário, deveria se alegrar, porque significa que estava viva no momento mais importante da história da humanidade desde a vinda de Cristo. Seria uma oportunidade única de mostrar a Deus o quanto realmente o amava. O santo disse que aqueles que vivessem esse período com fé e amor não apenas ganhariam o céu para si mesmos, mas se tornariam intercessores poderosíssimos para suas famílias, para seus amigos, para toda a humanidade. Eles seriam como os santos mártires dos primeiros séculos, mas em vez de derramar sangue, derramariam amor. A irmã Josepina perguntou por que Padre Pio estava revelando essas coisas para ela, uma pessoa tão simples e desconhecida. O santo sorriu e disse que exatamente por isso. Deus sempre escolhe os pequenos e simples para suas missões mais importantes, porque eles não se orgulham e não deformam a mensagem que recebem. Escreva "Obrigado, Padre Pio" nos comentários para agradecer por essa revelação. Padre Pio pediu para a irmã guardar essas revelações no coração e só compartilhar quando chegasse o momento certo, quando as pessoas começassem a sentir aquela inquietação espiritual que indicaria a proximidade da grande separação. Ele disse que ela saberia quando era a hora, porque o próprio Espírito Santo a orientaria. O santo disse que essas revelações não eram para assustar ninguém, mas para preparar as almas que Deus ama tanto. Era como um pai amoroso que avisa os filhos sobre uma tempestade que se aproxima, não para que ficassem com medo, mas para que se abrigassem e ficassem seguros. Padre Pio explicou que cada pessoa que ouvisse essas revelações e se preparasse adequadamente se tornaria uma bênção para muitas outras pessoas. Seria como uma corrente de luz que se espalharia pelo mundo inteiro, preparando o maior número possível de almas para escolher Deus durante o tempo decisivo. Depois de compartilhar todas essas revelações, Padre Pio ficou em silêncio por alguns minutos, rezando intensamente. A irmã Josepina conta que ela nunca havia visto o santo rezar com tanto fervor, com lágrimas escorrendo pelos seus olhos fechados. Quando terminou de rezar, Padre Pio olhou para ela com uma ternura infinita e disse que tinha certeza de que ela seria fiel até o fim. Nos meses seguintes, até a morte de Padre Pio em setembro de 1968, a irmã observou que o santo falava com frequência sobre a importância de cada pessoa se preparar espiritualmente para os tempos difíceis que viriam. Ele não repetia os detalhes da revelação, mas insistia sempre na necessidade de uma fé profunda e verdadeira. A irmã Josepina guardou essas revelações no coração durante décadas, como Padre Pio havia pedido. Só quando ela mesma estava idosa, já nos anos 2000, é que começou a sentir que era chegada a hora de compartilhar o que havia ouvido do santo. Primeiro ela contou para alguns padres de sua confiança, depois para algumas pessoas muito devotas. Agora, quando estamos tão próximos de janeiro de 2026, essas revelações chegam até você através deste vídeo. Não é coincidência que você está ouvindo isso hoje. Padre Pio sabia que cada alma que precisasse se preparar receberia essas orientações no momento certo. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque o Espírito Santo quer que você saiba dessas verdades. Talvez você esteja sentindo aquela inquietação no coração que Padre Pio disse que seria o sinal da proximidade da grande separação. Talvez você tenha tido sonhos ou sensações estranhas que não consegue explicar. Talvez você simplesmente sinta que precisa se aproximar mais de Deus, sem saber bem porquê. Escreva "Eu quero me preparar" nos comentários se você sente que Deus está te chamando. Agora que você conhece as revelações de Padre Pio sobre janeiro de 2026,
você tem uma escolha muito importante para fazer. Você pode ignorar tudo isso e continuar vivendo como se nada fosse acontecer, correndo o risco de ser pego de surpresa quando chegar o tempo da grande separação. Ou você pode começar desde hoje a se preparar espiritualmente, seguindo as orientações que o santo deixou. Lembra das 3 orientações principais de Padre Pio? Primeira, faça todos os dias uma oração, pedindo para Deus mostrar onde sua fé ainda é superficial. Segunda, procure ter pelo menos 3 amigos verdadeiramente santos ao seu lado. Terceira, faça uma confissão muito profunda e completa, contando não apenas os pecados óbvios, mas as motivações escondidas do coração. Além disso, Padre Pio orientou que aumentemos nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que rezemos o terço todos os dias, que passemos pelo menos 1 hora por semana em adoração ao Santíssimo Sacramento. Essas práticas não são apenas sugestões, são necessidades urgentes para quem quer passar pela grande separação com paz no coração. O santo também disse que devemos viver com simplicidade e generosidade, não acumulando tesouros na terra, mas investindo nos tesouros do céu. Devemos educar nossas crianças na fé verdadeira, não apenas nas tradições externas. Devemos perdoar quem nos ofendeu e pedir perdão para quem ofendemos. Se você tem filhos, aproveite o tempo que resta para ensinar a eles como ter um relacionamento pessoal com Jesus. Não basta ensinar as orações decoradas. É preciso ensinar a conversar com Deus de coração aberto. Se você tem pais idosos, aproveite para pedir a bênção deles e para se reconciliar com qualquer mágoa do passado. Se você está enfrentando problemas no casamento, comece a rezar com seu cônjuge todos os dias. Vão à missa juntos. Pratiquem obras de caridade como família. Se você está solteiro, use esse tempo de preparação para crescer espiritualmente, para se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Padre Pio deixou claro que a grande separação não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo. É o fim do mundo onde as pessoas conseguem fingir sua fé, onde é possível viver uma vida dupla, onde dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A partir de janeiro de 2026, cada pessoa terá que mostrar claramente de que lado está. Comenta: eu estou do lado de Deus se você já fez sua escolha. Mas lembre-se do que Padre Pio disse sobre o final desse período. Depois dos 3 anos e meio da grande separação, começará uma nova era de paz e clareza espiritual como nunca houve antes. Aqueles que tiverem permanecido fiéis se tornarão os construtores dessa nova era, onde viver a fé cristã será natural e alegre. Imagine como será viver em um mundo onde todos ao seu redor amam verdadeiramente a Deus, onde a caridade é praticada naturalmente, onde os milagres fazem parte do dia a dia não por serem espetaculares, mas porque as pessoas vivem unidas a Deus. Essa é a promessa que Jesus Cristo fez através de Padre Pio para aqueles que permanecerem fiéis. Você que está me ouvindo agora tem a oportunidade de fazer parte dessa nova era. Não importa quantos erros você cometeu no passado, não importa quão longe de Deus você se sentia até hoje. O que importa é a decisão que você vai tomar a partir de agora. Padre Pio disse que durante a grande separação, muitas conversões extraordinárias acontecerão, especialmente entre aqueles que pareciam mais perdidos. Se você sente que sua fé é superficial, que você vive mais por hábitos religiosos do que por amor verdadeiro a Deus, essa é a hora de mudar. Comece hoje mesmo a conversar com Jesus de coração aberto. Conte para ele suas dúvidas, seus medos, seus desejos mais profundos. Você vai descobrir que ele estava esperando essa conversa há muito tempo. Se você sente que não tem amigos verdadeiramente santos ao seu lado, comece a procurar pessoas que colocam Deus em primeiro lugar na vida delas. Participe de grupos de oração, de retiros espirituais, de comunidades paroquiais onde possa encontrar essas pessoas. E, principalmente, comece você mesmo a ser o amigo santo que outros precisam. Se você não se confessa há muito tempo, ou se suas últimas confissões foram superficiais, marque hoje mesmo uma conversa com um padre de sua confiança. Prepare-se bem, examine sua consciência profundamente, peça ao Espírito Santo para mostrar não apenas o que você fez de errado, mas por que fez, quais eram suas verdadeiras motivações. A hora é agora.
Janeiro de 2026 está chegando rapidamente e cada dia que passa é uma oportunidade a menos para se preparar adequadamente. Mas não se desespere, porque o tempo que resta ainda é suficiente para uma preparação completa se você começar hoje com determinação. Escreva: "Hoje eu começo" nos comentários se você está decidido a se preparar. Padre Pio quer que você saiba que não está sozinho nessa preparação. Ele mesmo está intercedendo por você no céu, junto com Nossa Senhora e todos os santos. Seu anjo da guarda está ao seu lado para orientar cada passo. E principalmente, Jesus Cristo está esperando de braços abertos para receber sua decisão sincera de segui-lo verdadeiramente. Lembre-se de que a grande separação, por mais que pareça assustadora, é na verdade uma grande misericórdia de Deus. É a oportunidade que Ele está dando para cada alma mostrar onde realmente está seu coração. É a chance de você provar para si mesmo e para Deus que você realmente o ama acima de todas as coisas. Durante os próximos meses, até janeiro de 2026, você vai ter muitas oportunidades de treinar sua fé. Vão surgir situações onde você terá que escolher entre agradar ao mundo ou permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Use essas situações como preparação para o tempo mais intenso que está por vir. Quando alguém falar mal da igreja na sua presença, você vai defender ou vai ficar calado? Quando surgir a oportunidade de fazer algo errado que ninguém vai descobrir, você vai resistir ou vai ceder? Quando tiver que escolher entre um programa de televisão e a oração, o que você vai escolher? Essas pequenas escolhas do dia a dia são o treinamento para as grandes escolhas que virão. Padre Pio disse que aqueles que se prepararem adequadamente não apenas passarão pela grande separação com paz, mas se tornarão instrumentos de Deus para ajudar outras pessoas. Talvez Deus esteja preparando você para ser uma dessas pessoas, um farol de luz em meio à escuridão. Alguém que vai guiar outras almas para o caminho da salvação. Se você sente esse chamado no coração, não tenha medo de responder. Comece pequeno, com sua própria família, com seus amigos mais próximos. Seja o exemplo de fé verdadeira que eles precisam ver. Quando chegarem os tempos difíceis, eles vão se lembrar da sua serenidade e vão querer saber qual é o seu segredo. Mas, acima de tudo, tenha esperança. As revelações de Padre Pio não são uma profecia de tristeza, mas uma promessa de vitória para aqueles que permanecerem fiéis. O santo viu o que vem depois da grande separação, uma nova era de paz, de alegria, de santidade como nunca houve antes na história da humanidade. Se você chegou até o final deste vídeo, é porque Deus tem planos especiais para você. É porque Ele quer que você faça parte dessa nova era que está por vir. É porque Ele confia que você vai tomar a decisão certa e vai se preparar adequadamente para o tempo decisivo que se aproxima. Escreva: "Obrigado, Jesus", nos comentários para agradecer por essa oportunidade. Nos próximos dias, continue meditando sobre tudo que você ouviu hoje. Releia as orientações de Padre Pio. Reflita sobre sua própria vida espiritual. Examine onde você precisa crescer e melhorar. E, principalmente, comece a colocar em prática desde já as recomendações do santo. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Faça aquela oração pedindo para Deus mostrar onde sua fé é superficial. Procure aquele padre para marcar uma boa confissão. Comece a rezar o terço todos os dias, se ainda não reza. Procure uma igreja que tenha adoração ao Santíssimo e vá pelo menos uma vez por semana. E, principalmente, compartilhe essas revelações com pessoas que você ama e que precisam se preparar também. Mande este vídeo para familiares, amigos, pessoas da sua comunidade. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para preparar outras almas para a grande separação. Lembre-se de que Padre Pio não revelou essas coisas para que você ficasse com medo, mas para que você se preparasse com amor e esperança. O santo sabia que aqueles que ouvissem suas palavras e as levassem a sério teriam uma proteção especial durante os tempos difíceis. Se você seguir fielmente as orientações que Padre Pio deixou, se você realmente se aproximar de Deus com coração sincero, se você viver uma vida de oração, sacramentos e caridade, você não apenas passará pela grande separação com paz, mas sairá dela mais santo do que entrou. E então, quando começar a nova era de paz em meio do ano de 2029,
Você será uma das pessoas escolhidas para construir esse mundo novo, onde Deus reinará verdadeiramente nos corações. Você será uma das testemunhas vivas de que valeu a pena permanecer fiel, de que valeu a pena escolher Deus acima de todas as coisas. Esta é a promessa que Padre Pio faz para você hoje. Se você se preparar adequadamente, se você fizer sua escolha por Deus com sinceridade total, você não apenas sobreviverá ao tempo da grande separação, mas se tornará uma das pessoas mais felizes e realizadas que já existiram na face da terra. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Rainha da Paz, interceda por você nesta caminhada de preparação. Que Padre Pio, que tanto amou as almas, seja seu intercessor especial durante este período decisivo. E que Jesus Cristo, nosso Salvador, te receba de braços abertos quando você fizer sua escolha definitiva por Ele. A partir de amanhã, eu vou começar uma série de vídeos sobre como se preparar praticamente para cada uma das orientações que Padre Pio deixou. Vou ensinar orações específicas, explicar como fazer uma boa confissão, mostrar como encontrar verdadeiros amigos espirituais e muito mais. Ative o sininho para não perder nenhum desses vídeos fundamentais para sua preparação. Que Deus te abençoe abundantemente e que você tenha a coragem e a determinação necessárias para se preparar adequadamente para o tempo mais importante da sua vida. Janeiro de 2026 está chegando, mas você não precisa ter medo se estiver do lado certo. Escolha Deus, prepare-se com amor e confie na promessa de uma nova era de paz que está por vir. Antes de terminar, preciso te contar algo que a irmã Josepina só revelou nos seus últimos dias de vida, algo que Padre Pio havia pedido para ela guardar como o maior segredo de todos. O santo disse que durante a grande separação, algumas pessoas receberiam um sinal muito especial de Deus, uma marca invisível no coração que as identificaria como escolhidas para missões específicas durante esse período. Essa marca não seria visível aos olhos humanos, mas seria percebida espiritualmente por outras pessoas que também tivessem recebido o mesmo sinal. Seria como um reconhecimento instantâneo entre almas que foram designadas para trabalhar juntas na preparação espiritual da humanidade. Padre Pio disse que essas pessoas se encontrariam aparentemente por acaso, mas na verdade seria a providência divina unindo os soldados de Cristo para a batalha espiritual final. O santo explicou que essas pessoas marcadas receberiam graças especiais de discernimento, conseguindo distinguir com facilidade entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Elas teriam uma capacidade extraordinária de consolar os aflitos, de orientar os confusos, de fortalecer os fracos na fé. Não seriam necessariamente padres ou religiosos, mas pessoas comuns que Deus escolheu para serem seus instrumentos especiais. Padre Pio revelou que o número dessas pessoas marcadas seria pequeno, mas seria suficiente para que em cada cidade, em cada bairro, houvesse pelo menos uma alma preparada para ser o ponto de referência espiritual durante a grande separação. Elas funcionariam como uma rede invisível de luz espalhada pelo mundo inteiro, sustentando aqueles que estivessem vacilando na fé. A irmã Josepina perguntou como essas pessoas saberiam que foram marcadas, e Padre Pio respondeu que elas sentiriam uma certeza interior absoluta sobre sua missão, acompanhada de uma paz profunda mesmo diante das maiores tribulações. Elas também perceberiam que outras pessoas começariam a procurá-las espontaneamente para pedir conselhos espirituais, mesmo sem entender por que se sentiam atraídas por elas. Escreva, Senhor, usa-me nos comentários se você sente que pode ser uma dessas pessoas. O santo também contou que durante os 3 anos e meio da grande separação, essas pessoas marcadas receberiam visões e sonhos proféticos que as ajudariam a orientar outras almas nos momentos mais difíceis. Não seriam visões espetaculares, mas orientações práticas sobre como ajudar cada pessoa que chegasse até elas. Algumas receberiam o dom de conhecer os pecados ocultos das pessoas que viessem se aconselhar, para poder orientá-las melhor no caminho da conversão. Padre Pio explicou que essas graças especiais não seriam dadas para engrandecer ninguém, mas seriam ferramentas de trabalho para a missão que Deus havia preparado para cada uma dessas almas. Por isso, quanto maior fosse a graça recebida, maior seria também a responsabilidade e o sofrimento que a pessoa teria que carregar.
O santo fez questão de avisar que muitas dessas pessoas marcadas passariam por grandes provações pessoais durante a grande separação. Algumas perderiam entes queridos, outras enfrentariam doenças sérias, outras passariam por dificuldades financeiras extremas. E isso aconteceria para que elas pudessem compreender de forma real o sofrimento daqueles que viessem procurar sua ajuda. Mas Padre Pio garantiu que essas provações nunca seriam maiores do que a capacidade de cada pessoa suportar, e que no meio de cada sofrimento haveria sempre uma graça especial que transformaria a dor em fonte de sabedoria e compaixão. O santo disse que essas pessoas se tornariam como Jesus crucificado. Através do seu sofrimento oferecido com amor, muitas outras almas encontrariam a salvação. A revelação mais impressionante foi quando Padre Pio contou que algumas dessas pessoas marcadas receberiam o dom de bilocalização durante a grande separação. Elas poderiam aparecer simultaneamente em lugares diferentes para socorrer almas em perigo espiritual, exatamente como acontecia com o próprio Padre Pio durante sua vida terrena. O santo explicou que isso aconteceria especialmente nos momentos de maior desespero de alguma alma, quando ela estivesse prestes a tomar uma decisão que a afastaria definitivamente de Deus. Nessas horas, uma das pessoas marcadas apareceria misteriosamente ao lado dela. Pronunciaria exatamente as palavras certas para fazê-la reconsiderar, e depois desapareceria, deixando apenas uma sensação de paz e esperança. Comenta: "Eu creio nos milagres. Se você acredita que Deus pode fazer essas coisas." Padre Pio também revelou que durante a grande separação, muitas crianças nasceriam já com uma sabedoria espiritual extraordinária. Elas começariam a falar sobre Deus desde muito pequenas, demonstrando um conhecimento das coisas espirituais que surpreenderia até os adultos mais santos. Essas crianças seriam um sinal de esperança de que Deus não abandona sua igreja, mesmo nos momentos mais difíceis. O santo disse que os pais dessas crianças especiais não deveriam se assustar com suas palavras ou comportamentos diferentes, mas deveriam reconhecer que Deus havia confiado a eles a educação de pequenos santos que teriam missões importantes para a nova era que viria depois da grande separação. Algumas dessas crianças receberiam visões de anjos e santos, outras demonstrariam capacidades de cura através da oração. Outras ainda teriam conhecimentos sobre eventos futuros que as ajudariam a orientar suas famílias nos momentos de decisão. Padre Pio orientou que essas crianças fossem educadas na humildade, para que os dons que recebessem não se tornassem motivo de orgulho. O santo fez uma revelação muito específica sobre o que aconteceria com as pessoas que morressem durante os 3 anos e meio da grande separação. Ele disse que aqueles que morressem depois de terem feito sua escolha clara por Deus teriam uma morte tão serena e cheia de graças que se tornaria um testemunho poderoso para todos que presenciassem. Padre Pio contou que viu em visão pessoas simples morrendo com uma alegria e uma paz tão evidentes que converteram familiares inteiros apenas através da forma como partiram desta vida. Suas últimas palavras seriam como sementes de fé que continuariam germinando no coração daqueles que ficaram. Sobre aqueles que morressem antes de completar sua preparação espiritual, o santo disse que receberiam uma misericórdia especial de Deus na hora da morte. Eles teriam uma última oportunidade de se arrepender sinceramente e de escolher Deus, mesmo que durante a vida não tivessem dado muita importância às coisas espirituais. Escreva "Misericórdia, Senhor" nos comentários para pedir essa graça para todos. Padre Pio também revelou algo muito consolador sobre as famílias que se separariam durante a grande separação. Ele disse que muitas dessas separações seriam temporárias, durando apenas o tempo necessário para que cada pessoa fizesse sua escolha individual. Depois que o período terminasse, muitas famílias se reuniriam novamente, mas agora com uma união muito mais profunda e verdadeira do que antes. O santo explicou que durante a separação temporária, aqueles que tivessem escolhido Deus rezariam intensamente pelos familiares que haviam tomado outros caminhos. Essas orações, oferecidas com tanto amor e sofrimento, seriam tão poderosas que conseguiriam tocar corações que pareciam completamente endurecidos. Padre Pio contou que viu conversões extraordinárias acontecendo exatamente nos últimos momentos da grande separação, quando pessoas que haviam rejeitado Deus durante todo o período
finalmente se renderiam ao amor daqueles que nunca pararam de rezar por elas. Essas conversões de última hora seriam alguns dos maiores milagres de todo o período. O santo disse que as lágrimas derramadas pelos fiéis durante as separações familiares se transformariam em oceanos de graças para a conversão dos entes queridos. Cada noite de insônia, cada momento de angústia, cada sacrifício oferecido por amor, se tornaria uma moeda preciosa no tesouro espiritual, que compraria a salvação daqueles que pareciam perdidos. A última revelação que Padre Pio fez à irmã Josepina foi sobre o momento exato em que terminaria a grande separação. O santo disse que no dia 15 de julho de 2029, às 3 horas da tarde, exatamente no horário em que Jesus morreu na cruz, uma paz sobrenatural desceria sobre toda a terra. Naquele momento, todas as pessoas que tivessem permanecido fiéis durante os 3 anos e meio sentiriam simultaneamente uma alegria indescritível, uma certeza absoluta de que haviam feito a escolha certa e uma clareza total sobre qual seria sua missão na nova era que começaria. Seria o momento da grande recompensa para aqueles que confiaram em Deus até o fim. Padre Pio disse que esse seria o começo do período mais glorioso da história da humanidade, quando finalmente se cumpriria a oração que Jesus ensinou. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. A terra se tornaria realmente um reflexo do céu, onde a vontade de Deus seria cumprida com alegria por todos os habitantes. Agora você conhece todos os segredos que Padre Pio revelou sobre janeiro de 2026 e os anos que se seguirão. Você tem em suas mãos as orientações mais preciosas que já foram dadas para a preparação espiritual da humanidade. A questão que resta é: o que você vai fazer com essas informações? O tempo da grande separação está chegando, mas ainda há tempo suficiente para uma preparação completa. Comece hoje mesmo, não deixe para amanhã. Sua eternidade e a eternidade de muitas pessoas que Deus vai colocar no seu caminho dependem das decisões que você tomar a partir de agora. Que a bênção de Padre Pio, a intercessão de Nossa Senhora e a graça de Jesus Cristo estejam sempre com você nesta caminhada de preparação para o momento mais decisivo da história da humanidade.